Olá pessoal, vamos continuar então nosso treinamento. Na aula passada ficou um exercício para vocês fazerem. Era o exercício 2. Ele é bastante semelhante ao exercício que a gente fez aqui na aula. Consistia em fazer os filtros gênero é masculino, estado Paraná ou Rio de Janeiro, estado civil casado e status bloqueado. Bom, eu vou mostrar aqui rapidinho qual que é o resultado, mas antes disso eu preciso atualizar os meus dados. Entre a aula passada e essa, eu fechei o SAS, desliguei o computador. Então, como vocês já sabem, se eu quiser ter acesso aos meus dados novamente, eu preciso atualizar. E é isso que a gente vai fazer. Então, vou lá em Run Process Flow. Eu quero rodar todas as minhas queries. Processo, então, todo atualizado. Agora eu vou executar o exercício 2. Para facilitar, eu vou aumentar aqui o post-it para ver todo o exercício 2. E observar que as colunas filtradas são as mesmas. O que muda é o parâmetro de filtro. Então, vou pegar o exercício 1, vou copiar e colar aqui. Agora eu vou dar um Modify. Vou nos filtros. Agora, gênero não é mais feminino. Agora, para este exercício 2, é masculino. Vou aproveitar e pegar os valores. Masculino. Finish. O estado, vou dar 2 cliques. Eu vou alterar, então vou clicar o primeiro aqui. Eu posso fazer duas coisas. Posso dar 2 cliques, alterar, então, Paraná, PR. O Ceará, antes eu vou remover ele e vou adicionar um novo, Rio de Janeiro. Finish. Estado civil, vou pegar aqui os valores. Casado, finish. E por último, o status do limite de crédito. Esse aqui eu vou escrever. Vou apagar. Opa. Bloqueado. Finish. Vou mudar aqui para exercício 2. Vou apagar. 2. Vou editar o nome da query. EX2. E run. Processamento concluído. Vamos abrir a tabela. E temos também apenas um registro. Ele atende todos os quesitos. Gênero é masculino. Vamos aqui para frente. O estado é o Paraná, poderia ser Rio de Janeiro. Estado civil, casado. E o status do limite de crédito, bloqueado. Bom, então espero que vocês tenham feito o exercício. Se não fizeram, volte, tenta novamente, tá bom? Porque a gente vai partir agora para um novo conteúdo. Exercício 2 está feito, então vamos para um novo conteúdo. Eu vou voltar aqui na nossa tabela, que tem os 500 clientes, e vamos fazer mais uma vez o filtro da idade maior que igual a 40. A gente já fez a consulta, já fez a query, então vamos fazer mais uma vez. Query. Se eu quiser trazer todas as colunas, eu clico no nome da tabela e arrasto. Lembrando, eu estou com uma tabela, então ele chama de T1. E se eu quero fazer idade maior que 40, eu venho em filtro, puxo a coluna idade, venho no operador, maior ou igual que 40. Observe aqui que ele monta qual que é a estrutura dessa consulta. T1, que é a minha tabela, né, o apelido dela, coluna idade, maior ou igual que 40. Finish. Está aqui a estrutura. Mas tem um outro jeito que eu posso fazer esse filtro. Aqui do lado direito, eu tenho esse ícone, que é um funil com uma estrela. Eu vou dar um clique nele. Temos agora duas opções de filtro, o filtro básico e o avançado. Vamos começar com o filtro básico.
Eu vou clicar em Next. Ele vai mostrar todas as colunas da minha tabela. A gente vai trabalhar com a coluna idade. Next. Ele cai novamente naquela estrutura que a gente tem. Que a gente vai usar então o maior ou igual a 40. Ok. Observe que ele ficou exatamente igual. E tem o operador E, porque temos duas condições. Mas ficou a mesma coisa, é redundante. Mas ok, é esse mesmo objetivo, mostrar que a gente pode fazer o filtro de uma outra forma. A gente vai fazer uma terceira agora. Eu vou clicar mais uma vez aqui em novo filtro. Agora a gente vai fazer o filtro avançado. Selecionei e Next. Observe agora que ele dá um campo em branco. Então, nessa opção, a gente vai fazer o filtro como se a gente estivesse fazendo a consulta, lá do início do curso. Então, nesse quadro aqui do lado esquerdo, eu vou abrir as opções, vou mostrar todas as colunas, eu vou dar dois cliques em idade, ele já puxa aqui, T1, idade. No entanto, como eu tenho só uma tabela, eu poderia usar também idade. Mas as boas práticas sugerem que eu utilize aquele formato. Então, vou manter T1, ponto idade. Esse aqui é uma boa prática. Quando a gente estiver trabalhando com muitas tabelas, é bom que elas tenham cada um o seu apelido. Então, é sempre útil manter. Então, T1 idade. Agora eu vou colocar qual operador? Maior ou igual. Ou então, uma outra forma, vou apagar. Tem o símbolo aqui, maior ou igual. Eu posso dar um clique. 40. Next. Ele mostra a estrutura, então vai ser o where, que é onde. Lembra quando a gente fazia a consulta? A gente habilitava aqui no alto a opção where. Mesma coisa, where T1 idade maior ou igual que 40. Finish. Observe que as três formas que a gente fez o filtro resultam exatamente no mesmo código. Então a gente vai ter as três formas de fazer o filtro, certo? Clicando, arrastando direto, já vai aparecer o quadro. Ou então, novo filtro, opção básico. Ou então, novo filtro, a opção avançado. O resultado é o mesmo. Por que eu mostrei isso? Porque conforme a gente for avançando, a gente vai começar a fazer filtros mais complexos. E principalmente aquela opção avançado vai ser muito útil. Então, como eu estou fazendo a mesma coisa para os três, né, o resultado vai ser o mesmo. Eu nem vou modificar. Run. Temos aqui então o nosso resultado. Temos um total de 344 registros, em que a idade é maior ou igual a 40. Eu vou voltar aqui no Modify Task. Isso aqui vai abrir o quadro que a gente fez a query, o filtro, e está aqui, os três filtros. Então, vamos fazer uma modificação agora para mostrar a utilidade daquele filtro avançado. Então, eu vou apagar os três filtros. E agora a gente vai fazer um filtro diferente. Vamos supor que a gente quer que o estado seja São Paulo. Então, estado igual SP, finish. E além disso, a gente vai mexer aqui com saldo maior ou igual que 5.000. Finish. Observe como ficou a estrutura. A gente selecionou as colunas e colocou os parâmetros. Ele montou as duas estruturas. Estado São Paulo, saldo maior que 5.000. A gente pode fazer esses dois filtros de uma única vez com o filtro avançado. Como que vai ser? Venho aqui no filtro, novo, avançado, next, e a gente fez, puxar aqui para o lado. Estado é igual a São Paulo,
Então, vou selecionar a coluna estado, igual. Agora eu vou ter que colocar aspas. É igual lá na consulta. SP. E agora eu quero colocar o filtro saldo maior ou igual que 5.000. End. Coluna saldo maior ou igual que 5.000. Next. Aqui é a estrutura, como que ele fica where. Fica semelhante ao que a gente usava lá na consulta. Finish. E aqui, observe agora que os dois filtros que a gente utilizou, ele vai aparecer numa única linha. Quando a gente colocou aqui o operador AND, ele colocou já atendendo as duas condições e um novo AND para essa terceira. Ou seja, se a gente fizer um de cada vez, a gente pode, e também pode usar o filtro avançado para colocar tudo junto aqui. Vou apagar esse e vou deixar apenas o filtro avançado. Run. Temos aqui o resultado então. Temos 3 registros. Vamos verificar. A coluna estado é São Paulo e o saldo maior que 5.000. Temos os 3. Vamos só conferir, ver se está certo? Vou fazer diferente. Eu venho aqui em Modify. Vou abrir o filtro. Vou dar 2 cliques para modificar. Eu vou copiar aqui, vou dar um Ctrl C. Cancelar, cancelar. Eu vou voltar na nossa base original. Aqui é a data import. Vou atualizar primeiro. Aqui eu vou fazer uma consulta. Então, where, eu vou colar. Mas observe que agora ele trouxe o T1. Tá? Será que vai dar certo ou vai dar errado? Enter. Ele deu erro. Porque o nome da nossa coluna não tem o T1. Aqui nós estamos fazendo apenas uma consulta. O T1 é quando a gente está fazendo uma query, que a gente tem a tabela. Então, vou apagar o T1 ponto. E aqui também. E agora sim, Enter. E o nosso resultado na consulta são também 3 resultados aqui, 3 registros. A gente observar na query que está aberta aqui do lado, são os mesmos 3 clientes. Aqui, Júlia, Theo e Dom. Júlia, Theo e Dom. Ok? Então, isso aqui é para mostrar uma nova forma de a gente fazer o filtro quando a gente quer fazer estruturas mais complexas. Vamos ver mais um para acabar a aula. Vou apagar. Lembra que a gente tinha algum problema quando a gente trabalhava com letras maiúsculas e minúsculas? A gente pode fazer esse trabalho aqui também. Eu venho aqui em Novo Filtro, Avançado, Next. E lembra lá, como que eu fazia para, independente do formato aqui, se eu colocar tudo em maiúsculo, ele reconhecer, por exemplo, gênero feminino? Como que eu faço? A função uppercase, abro parênteses, coluna gênero, fecho parênteses, é igual, abro aspas, deixar tudo em maiúsculo, feminino. Eu estou usando aquela função uppercase aqui dentro do filtro. Next. Lembrando aqui o where, ele faz a mesma forma que a gente tinha na consulta. Finish e run. O resultado, então, dessa nova query, gênero feminino. Observe que ele manteve a estrutura aqui, não modificou nada da coluna. Tá? Primeira letra em maiúsculo, o restante em minúsculo. Temos aqui 243 registros. Esse número a gente já viu algumas vezes, tanto em consulta quanto em query. Ok? Então, por essa aula, esse é o conteúdo. A gente viu formas diferentes de fazer os filtros, sobretudo essa opção do filtro avançado.
Então, de desafio para vocês, eu vou deixar. Testem outras funções, tudo aquilo que a gente já viu nas consultas, para relembrar, AND, OR, NOT, tem os operadores igual, diferente, esse aqui a gente acabou não vendo ainda. Menor, menor igual, teste todos eles, vê qual que é o resultado. É isso que vai fazer evoluir o nosso conhecimento, tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau.